Olá, seja bem-vindo ao programa Vale Soluções de hoje. Hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo na nossa região. Estou recebendo o professor Arcione Viage, professor que tem uma grande experiência e conhecimento prático sobre esse tema, que vai nos falar um pouco da sua experiência, da sua visão para esse ano de 2018. Professor, seja muito bem-vindo, satisfação tê-lo aqui. Um prazer ter recebido o convite de participar desse programa da TV Funvic. É vizinha da nossa cidade, Taubaté, e vem crescendo e se destacando. É muito gratificante ter sido lembrado para participar desse programa. Como um todo, o Brasil vive aí uma dificuldade econômica, uma preocupação muito séria, essa crise que já vem de alguns anos, e a gente percebe, um grande ponto de interrogação no país, muitas empresas com problemas, o aumento do número de desemprego, e na sua visão e competência, como mudar esse cenário, como passar por ele? Da minha época como estudante para os dias de hoje, tem uma mudança muito grande, né? Quando eu me formei em engenharia, da minha turma tinha 10% que era da própria cidade. Eu tenho colegas formados do Brasil inteiro, porque era um número pequeno de pessoas que tinham acesso à formação superior. Naquela época, nós éramos formados para atuar na indústria. Então, você era preparado para trabalhar numa grande empresa, ser um empregado numa empresa. Uma coisa mais cartesiana. Bem cartesiana. Você está preparado para trabalhar naquela empresa. E ficaria a vida toda, né? E não tinha muito o estímulo e nem se enxergava que uma pessoa comum poderia ser um empresário, né? Existe uma diferença grande em quem era formado para dar continuidade no ramo empresarial e quem era formado para ser a mão de obra que ia dar o trabalho para esse meio empresarial. Então nós não tínhamos formação empreendedora, não tínhamos formação empresarial, né? Era o básico para atuar no mercado, bem técnico. E dos anos 90, com a globalização, a abertura dos mercados, quebra das fronteiras, a mundialização e o aumento da produtividade devido à tecnologia que passou a ser difundida no mundo inteiro, isso tudo reduziu o posto de trabalho. Porque hoje, eu cheguei a trabalhar em empresa em que eu coloquei 2 máquinas substituindo 200 pessoas. Você fala, poxa, mas como é que faz? E você substituía ou reduzia pessoas e, na verdade, você trocava totalmente o perfil. Porque você saía da pessoa que era mão de obra e passava para profissionais qualificados operando equipamentos de alta performance, equipamentos com alta tecnologia. E provavelmente com poder de decisão também, não é? Totalmente. Mudou muito esse paradigma. Totalmente. Né? Quebrou totalmente o paradigma. Não tem mais, passou a não ter mais aquela coisa do profissional ou do funcionário esperar que alguém fale, não faz isso agora, faz isso depois, não. Ele passa a ter que ter iniciativa. Ele passa a ter que dominar, porque você enxuga essa estrutura organizacional, né, que era muito inchada. Por outro lado, nós vivemos na mesma época uma democratização da educação. Nós tivemos governos que investiram pesadamente no segundo grau, e a partir do momento que você investe no segundo grau, você cria a base para o ensino superior. E o ensino superior é o profissionalizante, aquele que vai formar a elite do meio empresarial. Mas só uma dúvida, isso foi consciente? Todo esse investimento foi algo realmente consciente, planejado? Eu escutei algumas entrevistas com Fernando Henrique, por exemplo, em que ele falava que o Brasil tinha que mudar pela educação, né? E os subsequentes também seguiram nessa linha. Tem várias falhas nos governos passados e tal, mas de alguma forma nós tivemos bons projetos, né? E de maneira geral, o que acabou
transformando foi que o número de profissionais formados no nível superior aumentou muito. Sim. Né? Você pega a nossa região aqui, né? Você passa de 100 profissionais numa área de jornalismo na região inteira para hoje 400 por ano formando. Engenheiro formava 100 em São José, mais uns 100 em Taubaté, mais uns 40, 50 em Guará. Hoje, só em Taubaté forma 250. Então, passou a ser acessível. As pessoas têm hoje mais condições de ir para a formação superior. Então, você tem, de um lado, a tecnologia reduzindo o posto de trabalho, mas melhorando o nível desse posto. Do outro lado, mais pessoas recebendo formação superior. E para trabalhar onde? Eis a questão. Trabalhar onde? Então, eu sempre digo para os meus alunos, nas minhas falas sobre esse assunto, não falta emprego. Falta essa formação que na minha época não tinha, e que hoje é quase que obrigação em todo curso, formação do empreendedor, formação daquela pessoa que tem uma visão empresarial. Por quê? Tem muita gente que tem dificuldade de passar do lado de cá, de quem executa, para o lado de lá de quem gerencia. Por quê? Tem até um aspecto histórico de que o empregador explora o empregado. Então as pessoas se sentem, mesmo quando são promovidas, elas se sentem mal de dizer que elas são representantes dos donos das empresas, que é representante do capitalista. Só que essa pessoa que vai fazer gerar riqueza. Que vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença. E é importantíssimo nesse processo. Então, o que mudou na formação hoje, eu me lembro quando nós demos a primeira turma de empreendedorismo no curso de formação profissional, né, de nível superior. Pô, não faz muito tempo. Esses dias eu fui num evento e encontrei um dos primeiros alunos formados em empreendedorismo por mim. E durante o meu curso, ele trabalhava com animação em 2D. Eu encontrei com ele, já fez 900 filmes de treinamento em 3D, presta serviço para o Vale inteiro. A empresa surgiu dentro da universidade. Hoje ele, além de empresário de sucesso, ele dá aula em outra universidade. Deixa eu aproveitar, para a gente voltar a falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai chamar o primeiro intervalo do programa de hoje. Na sequência a gente volta para aprender como empreender. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Vale Soluções de hoje, com a participação do professor Arcione Viaggi. No outro bloco ele falava sobre o empreendedorismo e sobre a necessidade dos cursos de formação superior, acho que até de segundo grau, né, incutirem na sua grade curricular essa matéria de formação. Mas a pergunta é, empreender no Brasil não é tarefa fácil por vários motivos. Como fazer isso uma crise econômica tão violenta como essa, professor? Então, de um lado, existe o profissional, do outro, existe a dificuldade. Eu conheço uma série de estudantes, né, que desistiram da formação superior porque não enxergavam, né, que era o caminho. Imagina o professor ter que mostrar para as pessoas que não é assim. Vamos brigar para melhorar a situação econômica, mas não vamos desistir desse caminho. Esse caminho que constrói, é o conhecimento que constrói. Então, qual é um problema sério que nós temos? Empreender no Brasil é lutar com
uma situação econômica seríssima. Vamos dar um exemplo. Se eu monto uma empresa no Brasil com capital próprio, eu tenho dinheiro para montar. Eu comparo com o que esse dinheiro renderia aplicado, por exemplo, na poupança. Sim. 7% ao ano. Então, se eu pagar as despesas e remunerar aquele capital em mais de 7%, em 10%, eu estou tendo uma boa remuneração. Só que, se você for comparar com a necessidade de investimento que você precisa, você tem que ir para o custo de capital no mercado. E aí, se você alavanca qualquer investimento com dinheiro de financiamento, você sai dos 10% bom de lucro, você tem que ter 100 só para pagar o custo financeiro. Nossa Selic é um valor, só que o real que você paga, se você entra num cheque especial, se você pega muito maior. Um capital de giro, é muito maior. Agora você imagina uma empresa que vem com capital americano ou europeu para o Brasil. Ou chinês. A taxa de juro lá é 0,5%, 1% ao ano. Então, ele olha e fala assim, pô, eu não preciso cobrar mais barato que o produto brasileiro. Se eu cobrar igual e tiver o mesmo lucro, eu já ganho muito mais. Porque enquanto o empresário brasileiro precisa remunerar em 100% só para pagar o custo do capital, ele, com esse mesmo 100%, paga do empréstimo que ele fez lá fora e fica com 99% de lucro. E se você pensar que a capacidade de investimento é que faz com que a empresa cresça e seja mais competitiva, então nós entramos numa ciranda que é o empresário brasileiro sempre tem menos capital para investir, o outro tem mais capital para investir, então ele está sempre aumentando a diferença de produtividade, de competitividade entre os dois. Perfeito. Tá? Então, esse é o grande dilema do nosso custo, chamado custo Brasil, o imposto mais caro do mundo, a corrupção mais avançada. Isso é que destrói. Eu tenho uma atividade de orientação para empresários, não só de empreendedorismo, mas em que eu encontro pessoas que vêm e dizem, ó, eu me sinto tratado como bandido, apesar de gerar 20, 30, 50 empregos. Porque ao invés de eu ser estimulado, ter formas de continuar gerando emprego, não. Eu sou tratado pela justiça trabalhista, mesmo seguindo tudo, uma hora ou outra eu sou tratado como alguém que cometeu crime, eu sou tratado pelo meio financeiro como um inadimplente, pelo governo que abre uma boca enorme, tentando abocanhar o máximo possível do meu lucro. Fica mais fácil eu vender tudo, aplicar em 2 ou 3 pontos comerciais de aluguel e viver de renda. Não ter dor de cabeça. Só que se todo mundo fizer isso, você não tem mais emprego. E nós estamos precisando justamente ao contrário. Nós precisamos formar novas empresas, que o aluno saia de uma formação enxergando que ele pode seguir uma carreira profissional numa empresa, ou ele pode seguir uma carreira como empresário. Você enxerga esse momento na nossa região propício para isso? O Brasil, o mundo hoje é propício a isso. Vamos pensar a década de 90 de novo. Eu vivi na indústria, como executivo, um momento em que surgiu a expressão Venture Capital, capital de risco. Com o surgimento da economia virtual, Bolsa Nasdaq, assim por diante, empresas sem nenhum patrimônio valendo mais do que uma GM no mundo. Então as empresas que tinham o capital, o patrimônio, deslocaram parte do seu lucro para empresas para financiar esse mundo virtual. Então você tinha uma ideia ou começava uma pequena empresa, eles iam,
analisavam a fundo o potencial e compravam lá 50% da sua empresa, certo? Teve alguns sucessos, mas muitos fracassos. Não foi muito bom isso aí. Nós estamos vivendo, depois de 17 anos aí, virada do século, uma nova onda nesse momento, que aquele capital de risco que as empresas se retraíram porque o resultado não foi bom, ela tomou outra dimensão. Surgiram órgãos, até a FAPESP no estado de São Paulo e outros privados, que viraram aceleradores de startup, aceleradores de novas empresas. Então, um recém-formado é estimulado hoje a ter uma ideia e trabalhar essa ideia para ela ser transformada numa empresa. E essas empresas têm o chamado aceleração de startup, em que são selecionadas empresas novas, formadas por alunos, com coordenação de professores, assim por diante, e vão receber toda uma formação, aprofundando a pesquisa, vendo se é viável mesmo, e conseguindo financiamento, inclusive a fundo perdido. Mas esse processo é um processo fácil? É um processo saudável? Hoje está muito mais fácil, sim, porque tem muita oferta, né? Você tem uma FAPESP hoje do estado de São Paulo que tem lá o PIP. Se você apresenta um projeto viável, na primeira fase eles te dão R$200 mil para investir na abertura da empresa. Numa segunda fase, dado que você seguiu todos os passos, fez tudo como deveria, eles dão mais R$1 milhão. E não é empréstimo, é para fomentar o empreendedorismo. Então, recentemente, eu participo já de prêmios, desde 2002, mais ou menos. Eu e um outro professor, ele tem muitas ideias, eu tenho um lado empresarial, nós participamos de prêmios e ganhamos prêmios. Mais recentemente, com uma startup nossa, com alunos e nós como mentores, participamos de um prêmio nacional. A única representante da região aqui. Vou pedir para você comentar no bloco final, que o nosso tempo nesse bloco está esgotado, a gente vai para o intervalo. Voltamos já com o programa Vale Soluções. Estamos de volta para o bloco final do programa Vale Soluções de hoje. O professor Alcione Viagem estava comentando sobre um prêmio importante que ele foi agraciado. Vamos falar sobre isso agora, professor. Então, nós participamos há bastante tempo, até prêmio em valor maior do que esse. Mas esse foi um desafio, porque nós éramos o único grupo aqui da região, né? E participamos com outras 18 grupos de universidades federais e estaduais. E nos sentimos de cara até meio rejeitados ali, né? Não, nem citaram o nosso nome. Aí na primeira fase, reduziu para 7, nós ficamos. Na última etapa, nós acabamos ganhando o Prêmio Nacional. E o que era o Prêmio Nacional? Era o direito de participar da fase internacional contra o finalista alemão e o finalista holandês. E aonde seria? Num congresso em Campos do Jordão, congresso internacional na área de sustentabilidade, né? E nós fomos apresentar um projeto de tratamento de efluentes, tratamento de esgoto, geração de gás, tratamento desse gás para gerar biometano, né? E o ganhar ou perder era defender um plano de negócios com viabilidade econômica, com realidade, contra 2 grupos que vieram da Alemanha e da Holanda, que ganharam as fases internacionais. E nós ganhamos.
e foi um prêmio de 10 mil euros, que nós vamos usar para investir no próprio projeto, né? E que abriu uma negociação com apoio até da Comunidade Europeia, de uma joint venture com uma empresa holandesa, que, se vingar tudo, porque sempre existe uma desconfiança dos estrangeiros em relação a gente e tal, se vingar, é uma empresa de 50 milhões de euros. Então você fala, pô, mas surgiu dentro da universidade? Surgiu dentro da universidade. Tem aluno participando. Entendeu? Então, hoje o mundo está aberto para isso. Os países estão precisando vir atrás de um país continental como o Brasil, porque eles não têm recursos naturais, eles precisam ter parceria com a gente. Esse eu acho que é o grande potencial e valor que nós temos aqui, que infelizmente não é aproveitado por nós, né? Não é valorizado por nós, não é desenvolvido por nós, não é verdade? Então, por quê? Como nós temos muito recurso, nós enriquecemos vendendo matéria-prima. Só que nós vendemos, vou dar um exemplo, só para ter ideia, cana-de-açúcar. Nós sabemos da cana-de-açúcar para fazer açúcar e fazer álcool. Sim. Tem uma empresa que desenvolveu um processo que pega o caldo da cana, transforma em óleo, esse óleo transforma em óleo no Brasil. Certo. Aí esse óleo é exportado e lá no país dessa empresa, que é os Estados Unidos, eles transformam esse óleo em fio para impressora 3D. Ah, é? E é um fio biodegradável. Ele não é feito à base de petróleo. A agregação de valor é tal que ele leva por R$1 para lá, produz uma quantidade que ele, devolvendo 5% para o Brasil, ele faz a balança comercial. 5%. 5%. E olha que ele ainda fez alguma agregação aqui, ele pegou o caldo de cana e transformou em óleo. Esse óleo ele levou a R$1. Com 5%, os 10 milhões que ele importa, ele devolve na forma de fio para a impressora 3D. Os outros 95 ele distribui para o resto do mundo. Então nós falamos, nós temos uma balança comercial equilibrada. Só que nós temos que vender milhares de toneladas de minério, milhares de litros de caldo de cana, e para receber quilos de aço de alta tecnologia, de alta qualidade, chip de computador, que o silício, a base sai daqui, sai o silício e volta chip. Nós temos o nióbio. Nióbio. Que pouca gente desconhece ainda aqui. Então, nós ganhamos dinheiro vendendo riqueza natural. Só que nós pagamos uma fortuna porque não temos tecnologia. O Vale do Paraíba tem aí o CTA, tem o ITA, tem o INPE, certo? Praticamente inexiste tecnologia no Vale do Paraíba. Pela falta de mão de obra? Não, porque nós não investimos em tecnologia. Em pesquisa. Apesar de termos esses dois centros importantes aqui, certo? Se você pegar o percentual de inovação tecnológica na nossa região, da indústria de tecnologia, nós não temos, nós temos indústria de base. E o mundo caminha para esse investimento. Se não tiver, nós ficamos refém da tecnologia que está sendo desenvolvida em outros países. Com a nossa matéria-prima. Com a nossa matéria-prima. Só que a tecnologia você consegue no meio acadêmico, na formação. Só que tem que ser uma formação que a pessoa esteja estimulada a gerar riqueza por meio da tecnologia. Então, isso é a grande mudança da minha época de faculdade para hoje. Porque se nós não formos atrás da tecnologia, formando profissionais que vão ser empreendedores, que vão quebrar a barreira
do empresário e do trabalhador, e esse trabalhador vai virar empresário, nós vamos ficar refém, até que nosso recurso natural acabe e nós ficamos um deserto aqui sem tecnologia. Professor, infelizmente o nosso tempo está esgotado, é um assunto riquíssimo, um assunto que é de grande importância para a nossa região. Numa próxima oportunidade eu vou convidá-lo novamente para a gente voltar e talvez no momento que o senhor voltar a gente possa ter notícias melhores da situação econômica do país e da região. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar discutindo temas relevantes que afetam não só a nossa região, mas todo o país. E essa discussão tem que ficar acalorada, porque se nós não promovermos essa mudança dentro do nosso meio acadêmico nacional, não tem outra fonte para buscar essa mudança. Então, eu como professor, reforço a importância dessa discussão ser patrocinada constantemente no nosso país. Muito obrigado. Ponto final no programa Vale Soluções de hoje. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Até lá.